Opa, tudo bom? Aqui é o Luiz, trazendo mais um vídeo. E se você chegou aqui porque quer saber as técnicas que Sherlock Holmes e Detetive Ellie usam para suas deduções incríveis, você chegou no vídeo certo. Já deixa o like de confiança aqui e vamos para o vídeo. Bom, antes de entrar nas dicas de fato, vou fazer uma distinção do estilo de personalidade de dedução dos dois. Ellie é um investigador. Ele pega os fatos e provas e fica quebrando a cabeça para conseguir resolver o caso. Ele não vai até o local do crime, mas manda pessoas para fazerem tal serviço. E então, no seu departamento, ele começa a quebrar a cabeça, começa a raciocinar para chegar a uma conclusão. Sherlock age se expondo mais, digamos assim. Ele vai até a cena do crime, coleta as provas, faz os processos químicos para identificar sangue e outras coisas, e também olha para o cenário do acontecimento, fazendo um processo de dedução lógica para desvendar o mistério. Então ele chega lá, começa a examinar as coisas, tem aquelas impressões, né? Ele começa a deduzir muitas das vezes, ou ele também vai lá e só coleta as provas para depois, né? Ele olhar direitinho, raciocinar e tudo mais, mas o Sherlock vai até o local do crime. Então eu disse isso aqui para vocês entenderem como cada personalidade dedutiva funciona, ok? A técnica de número 1, desenvolvimento da imaginação. Essa primeira dica se refere ao personagem Ellie. A maioria de suas deduções envolveu muita imaginação. Não digo aquela ideia de imaginação estereotipada, que muitos têm dessa ferramenta magnífica. Toda a composição de suposições, das mais simples em nossas vidas, passam pela etapa de imaginar. Por exemplo, se você ler uma placa de trânsito, você precisará de imaginação para compreender aquele símbolo em questão. Quando temos uma escolha em nossas vidas, ir ou não à escola, aceitar ou não o convite daquela pessoa, você usa a imaginação para projetar em sua mente como será aquilo, se vai ser bom ou ruim, se será benéfico ou vai trazer prejuízo, etc. As imagens aparecem em sua mente tirando do repertório para a escolha. Outra coisa também, que eu já expliquei em um vídeo meu, é a ação de imaginar possibilidades. Quanto mais poder de imaginar alguém tem, mais possibilidades ela tem de acertar uma previsão sobre algo. Por exemplo, se você jogar na Mega Sena e fazer uma determinada sequência de números, e vir outro e comprar um monte de papéis e fazer várias sequências de números, com certeza ele irá ter mais chances que você. Em um namoro, por exemplo, se alguém pensa que há uma possibilidade de seu namorado ou namorada ser de confiança, mas também diante de alguma situação, tem a capacidade de imaginar a probabilidade de traição, e outra pessoa, né, outro casal que eu digo, ok? E outra pessoa só enxerga a probabilidade dela ser fiel, do namorado ou da namorada dela ser fiel, a primeira pessoa com certeza tem mais chance de acertar essa previsão. Uma pessoa pensa em uma possibilidade, e outra pensa em duas. Logo que tem duas, tem mais chances de estar certo. Agora pensa aí. Veja se o Ellie não tinha uma imaginação formidável. Enquanto todos do planeta Terra pensavam que as mortes eram uma interferência divina, e outros achavam que era só coincidência, ele percebeu que havia alguém realmente usando algo sobrenatural, matando sobrenaturalmente, mas não era um deus. E também ele não acreditava em coincidência. Ou seja, a capacidade de imaginar possibilidades do Detetive Ellie era algo simplesmente sensacional. Ele estava à frente de todo mundo nesse quesito. Como você pode desenvolver a sua imaginação? Eu vou dar a dica aqui. Muita leitura, galera. Em especial, leitura de literatura clássica, pois nesses livros contém os escritores com mais riqueza linguística, que consequentemente te levam a forçar mais a sua imaginação a trabalhar. Poemas, romances, músicas eruditas, etc. Tudo isso ajudará a sua imaginação a fluir muito. Outra dica que eu vou dar aqui, é a meditação. Quando você estiver lendo, tente completar o que o autor diz com a sua experiência. Não só a experiência física, ok? Mas também uma imaginativa. Isso lhe ajudará a trabalhar a imaginação. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem novamente essa coisa de imaginação. Por exemplo, uma pessoa que engana várias pessoas por anos e anos. O primeiro passo para desmascará-la é simplesmente pensar na possibilidade dela estar te enganando. Se você ficar para sempre na possibilidade dela estar sendo sincera, você será enganado para todo sempre, pois seu horizonte de consciência só enxerga aquela pessoa como honesta, aquele rosto bonito na sua frente, com aquelas palavras bonitas, e não consegue transcender isso.
O pessoal da investigação que ajudava o L, por exemplo, não percebeu que o Kira era o Light, exatamente porque eles não conseguiam transcender aquela imagem de um cara bonito, bem vestido, inteligente, articulado, formando essa primeira impressão instintiva, e eles não saíam dela. Eles só conseguiam imaginar ali o Light bonitinho, com aquela roupa, né, que ele usava, com aquela desenvoltura que ele tinha. Então eles não conseguiam pensar, pô, esse cara aqui que fala bonito tá tentando me enganar. Eles não conseguiam pensar nisso, entendeu? Por isso, eles foram tão maravilhosamente enganados, exatamente por isso. E agora eu vou à dica do Sherlock, né? Observar o essencial. Sherlock tinha um diferencial em todas as deduções. O fato de sempre olhar para a coisa certa. Não é observar tudo, é observar o essencial. E isso faz parte da intuição, que é a nossa capacidade de ver as coisas antes mesmo de traçar um raciocínio lógico. Por exemplo, você entra na sala de aula e vê todos os alunos tristes e cabisbaixos. A primeira impressão que você tem é indizível, porque ela foi imediata, não dá nem tempo de você raciocinar. Você nem sequer fez um raciocínio lógico, mas apenas percebeu isso de imediato. E então, depois de perceber, você vai lá na sua mente, tentar resgatar mentalmente aquela impressão, ou se você ainda estiver na aula, né, você vai olhar para as pessoas e começar a imaginar o porquê de todo mundo estar daquela forma. Essa intuição, galera, eu já aviso que não pode ser treinada, uma vez que ela mesma é automática e perfeita em si mesma. Mas você pode melhorar sua capacidade de resgatar a experiência primária e meditar nela com o máximo possível de detalhes e fidelidade ao momento que você bateu o olho e viu tudo aquilo. Um dos métodos eu já citei, que é o desenvolvimento da sua imaginação. O outro é você fazer o máximo possível para ser fiel à experiência que você teve naquele momento e transpor ela em pensamentos com o máximo de fidelidade possível. Por exemplo, quando você sentir que algo não está certo, procure relembrar as imagens que passaram diante dos seus olhos e que te fizeram ter essa impressão. Aconteceu alguma coisa, depois você chegou em casa, você ficou com a mente, nossa, acho que aconteceu alguma coisa, eu tive a impressão tal de ciclano, de fulano, alguma coisa me chamou a atenção. Cara, medite nisso. Às vezes não é só impressão sua. Ah, foi só impressão minha. Não, às vezes não foi. Às vezes você detectou alguma coisa, porém você não conseguiu raciocinar exatamente e dizer pra você mesmo que era. Entende? Exemplo. Você parou em determinado local e teve uma impressão. Não sai daquele local, cara. Não muda a sua vista para outro lado, pra esquerda ou pra direita. Não muda de posição onde você tá. Fica naquele mesmo local e começa a observar exatamente para aquele lugar que te passou aquela impressão e começa a olhar para aquilo, ok? Porque nós temos essa capacidade de perceber algumas coisas. O problema é que a gente deixa passar tudo batido. A gente não para observar o que a gente mesmo já observou inconscientemente. Tente imaginar o porquê daquele algo ter te incomodado naquele exato momento e comece a traçar seu raciocínio lógico. Uma dica importante é que você deve fazer o raciocínio lógico baseado na experiência e não no inverso. Porque o raciocínio só é válido se ele está de acordo com a experiência, pois a experiência é um encontro direto com a realidade. Já o raciocínio é somente o que você imagina depois disso, e o último sempre está sujeito a muitas falhas. Tem muitas pessoas que elas pensam, cara, isso aqui é pra vida toda, mano. Eu não tô falando só dedução, raciocínio, de resolver um crime, de resolver um mistério. Cara, eu não falo só disso. Eu falo até da vida intelectual, filosófica. Também o cara, por exemplo, que escreve poemas, literatura. Cara, tudo de áreas intelectuais vai servir isso aqui que eu tô falando. Você tem que entender que a tua experiência no mundo real vale mais que o teu raciocínio. Porque, como eu falei, ela é o próprio encontro direto com a realidade. O raciocínio é só depois que você tem os pensamentos e tenta imaginar aquilo que você experienciou. Então, muitas das vezes pode estar errado. Às vezes você imagina uma coisa e passou no seu raciocínio de forma errada. Você foi descrever o que você viu de forma errada. E aí você acredita mais no que você descreveu do que no que você viu. Você acredita mais no que a sua mente está dizendo do que o que os seus olhos viram. Então sempre se concentre nisso. Em se basear, quando for fazer um raciocínio, primeiramente na experiência. E nunca subordinar a experiência ao raciocínio. Mas sim o raciocínio ficar subordinado à experiência. Ok? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe por favor e deixe sua opinião aí nos comentários. Ficarei grato em respondê-los. Se você puder também me segue no Instagram que eu posto algumas coisas adicionais lá. E também se você quiser entrar aí no meu Instagram, me mandar um direct pra poder tirar alguma dúvida, pode me mandar, beleza? A gente pode bater um papo, quem sabe marcar uma call pra gente trocar umas ideias, ok? Então é isso.
Até o próximo vídeo e tchau!